Tá na hora do nosso quadro Fatos Relevantes. Hoje nós vamos falar de um assunto seríssimo. Vamos falar de uma doença chamada Alzheimer, que está cada vez mais presente na sociedade, a questão do Alzheimer. Vamos para fatos relevantes. Fatos relevantes. Muito bem, em fatos relevantes de hoje, nós vamos dar aqui algumas orientações para as famílias sobre essa doença, o Alzheimer, né? Uma doença que atinge muitas pessoas e que muitas das vezes as famílias não sabem como lidar, né? Não sabem como lidar com essa situação. Então, a demência, ela é classificada como uma desordem mental de caráter neurológica degenerativa que atinge o sistema nervoso central, ou seja, vai cada vez mais ficando pior, né? Vai se degenerando. Então, essa doença de Alzheimer é uma forma de demência, mas provavelmente, uma forma de demência mais prevalente, né? Que acomete pessoas idosas e é definida como a perda progressiva e persistente de múltiplas áreas de funções intelectuais. De acordo com a evolução, a doença do Alzheimer, ela é dividida em três fases, né? Fases distintas e inicialmente e intermediária, né? Distintas, inicial e intermediária, né? Este artigo vai ter um objetivo de abordar as características e sugerir as orientações em cada fase, né? Em cada fase representativa evolutiva desta doença, desse quadro de demência. A longevidade é uma das grandes conquistas do século XX, isso a gente não pode negar, que juntamente com a queda de mentalidade, com a queda de natalidade, não é mentalidade, botaram aqui errado, viu, produção? É natalidade, né? Queda de natalidade. Então isso vem ocasionando um visível envelhecimento da população mundial, ou seja, as pessoas estão vivendo mais, né? Isso é bom, né? Viver mais é bom, mas estão ficando cada vez mais velhinhos, né? Estamos ficando cada vez mais velhinhos, né? Chegando a essa idade da velhice, certo? Então, com isso vem as doenças, né? As doenças da terceira idade, como cardiopatias, artrites, neoplasias, diabetes, osteoporose, né? Aquelas doenças que bursite, artrite, aquelas coisas que aqui nas articulações e tal, é a doença da velharada, né? Todos nós vamos chegar lá nesse negócio. Então a gente ri, encara com um bom humor, né? Porque também não chega lá, cada um vai estar com a sua bengalinha, cada um vai estar com a sua dentadurazinha, né? Pois é, né? Imaginou, irmã, tu com aquela dentadura e com a bengalinhazinha andando, né? Dizendo a paz do Senhor, aleluia, glória a Deus, gritando lá na igreja. Pois te prepara que tu vai chegar lá. Ai. Então, meus irmãos, a demência é hoje o problema de saúde mental que mais rapidamente cresce em sua prevalência. O quê? Não acredito. É a doença que mais avança, né? Aumenta de forma espantosamente com a idade, né? Chegada a 20% de idade superior aos 80 anos. Sua incidência anual também cresce de forma sensível com o envelhecimento da população, certo? Então, vamos falar aqui das fases, né? Das fases, como tratar. Por exemplo, como identificar que uma pessoa está com um problema de Alzheimer. É lógico que é só os médicos que vão diagnosticar isso, mas você pode, a gente pode te dar aqui umas dicas do que possivelmente esteja acontecendo esta doença com o seu ente querido, né? Com seu velhinho, com sua velhinha aí na sua casa, tá bom? Então a fase inicial é o seguinte: os estágios iniciais dessa doença, que podem durar de 0 a 4 anos, né? 0 a 4 anos são as fases. É as fases aqui, né? 0 a 4 anos. São caracterizadas pela perda de memória recente. Quando o velhinho começa a ter perda de memória recente, quando ele começa a não lembrar das coisas, né? Eu acho que eu também já tô nesse negócio, não já?
Meu pai, mas só tem 30 e pouco, tem 40 e poucos anos só. Eu já estou tendo umas perdas de memória recente. Como esquecimento, né? Esquecimento, falta de habilidade, em aprender, né? E reter novas informações, certo? Então, problemas na comunicação, na linguagem, né? Erros de julgamentos e progressivas dificuldades em realizar atividades diárias, atividades normais, né? Dificuldade em realizar atividades normais, como pilotar o fogão, pilotar a pia, né? A máquina de lavar não, que a máquina de lavar é bem moderna, né? Então, os velhinhos não sabem lidar com esse negócio de máquina de lavar, a maioria não sabe, né? Entendeu? Mas estou falando daquelas coisas que as velhinhas faziam, tal, entendeu? Então, pode ser progressiva, né? Essa dificuldade. Eu tô em que câmera, hein, produção? Qual é a câmera que eu tô? Tô na 2, na 1, na 2, né? Ah, tá. Tá certo. Isso. Então vamos lá, vamos continuar aqui a nossa palestra sobre essa doença, fase inicial, né? Então, ações de higienização, a pessoa pode ter dificuldade nas ações de higienização, não tá mais sabendo tomar banho direito, não tá mais se limpando direito, né? Não tá fazendo sua higienização direito e tal. Então, nessa fase da doença, os pacientes apresentam geralmente quadro clínico que dificultam o diagnóstico preciso, né? O planejamento do tratamento é a preservação das condições clínicas. É aqui que eu tô, nessa câmera? Ah, tá. Eu tava olhando para ali. Que coisa. Acho que eu também já tô com Alzheimer. Meu pai do céu, que coisa. Então, é assim. Então, a preservação, o planejamento do tratamento e a preservação das condições clínicas devem se antecipar ao futuro, né? A futuros problemas de saúde bucal. Pode aparecer problemas na saúde bucal. Então, é importante ressaltar que o treinamento de cuidadores e familiares são os mais aceitos nessa fase, né? Portanto, todo investimento em tratamento e manutenção de saúde é válido, né? Temos que investir no tratamento de saúde dos velhinhos, né? Ainda mais quando a gente desconfia que isso esteja acontecendo, né? A gente desconfia que isso esteja acontecendo. Aí a gente tem que ter todo esse cuidado, tá certo? Temos que ter todo esse cuidado. Essa é a fase inicial, né? Agora vamos para a fase intermediária. Nessa fase inicial também eles têm dificuldade em escovar os dentes, né? O quê? Não acredito. Não quer mais escovar os dentes. Às vezes não tem mais dente, porque diz, eu não tenho mais dente e tal, aquela coisa toda. Eu não tenho mais dente, Mas tem a dentadura, vovó, tem que limpar aqui a dentadura e tal, entendeu? Mas não quer limpar mais, né? Nada, entendeu? Então temos que ter esse cuidado. Vamos para a fase intermediária, né? Fase intermediária. Com a progressão da doença, estamos aqui na fase intermediária, né? Com a progressão da doença, a fase intermediária, ela dura de 2 a 8 anos. O quê? Não acredito. A primeira dura de 0 a 4 anos, a segunda fase é de 2 a 8 anos. 2 a 8 anos, né? A partir do diagnóstico, ocorre com frequência perdas cognitivas, adicionais, distúrbios na linguagem, repetição de palavras, né? Interferências nas atividades ocupacionais, incapacidades do autocuidado, né? A pessoa às vezes não consegue mais cuidar sozinho. Alto risco de acidentes secundários, agitação, falta de compreensão
e atitudes agressivas. O velhinho pode ficar valente, pode ficar zangado, pode até lhe agredir, né? O quê? Não acredito. Pode até lhe agredir, morder. Tem uns que mordem a pessoa. Acho que passa a viver, ser menino de novo, né? Acho que passa a ser menino de novo. Até o menino já desligou aquele negócio, Beninho. Passa a ser menino de novo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Nós temos que ter muito cuidado, porque pode ser perigoso, né? Eu conheço casos de velhinhos que já morderam os seus filhos, né? Então a gente ri aqui, mas a coisa é séria. A coisa é séria, entendeu? Então a pessoa fica agressiva, agitada, né? E pode se envolver com acidentes, atitudes agressivas. Então deve-se estar bastante atento, pois nesse estágio já ocorrem dificuldades de expressão da linguagem, principalmente em relação à dor, né? Inicia-se então uma fase de semidependência em relação às atividades de vida diária, fato que gera a necessidade de auxílio para a realização da higienização, condição essencial para a manutenção das condições favoráveis a uma boa saúde, né? Também se inicia o estabelecimento da falta de cooperação do paciente. Ele não quer mais cooperar, ele não quer mais ficar agitado, a gente coloca o remédio ali, a enfermeira coloca ali a sonda, eles arrancam, então volta a ser menino de novo, né? Então, dificuldade na cooperação do paciente em aceitar as intervenções. A partir desta fase, pode-se iniciar uma maior interação com o paciente e a família e todos os profissionais de saúde. O planejamento caracteriza-se pela atenção às principais necessidades com o intuito de remoção de possíveis problemas, principalmente a eliminação de qualquer fator positivo determinante de dor, perda de memória recente, né? Também pode ocorrer agressividades, como já falamos, ansiedades. E nesta fase é comum o risco de desnutrição. A pessoa não quer se alimentar direito e acaba entrando na fase de desnutrição, num progresso gradual que leva o paciente ao coma e até à morte, né? O quê? Não acredito. Então temos que ter muito cuidado com essa fase, muito cuidado mesmo. As condições mínimas de saúde bucal, elas devem ser priorizadas e sabe-se a relação de focos de infecção dentária e a sua repercussão na saúde geral. Então o que a gente entende aqui é que o Alzheimer, você deve ter um tratamento especial com a boca da pessoa, né? Com a saúde bucal. A saúde bucal deve estar em dias, né? Para amenizar a situação. É uma doença irreversível, só Jesus mesmo para curar, certo? Mas que com alguns cuidados a gente consegue dar uma melhora de vida para o paciente, né? Então temos que ter muito cuidado, porque na boca surgem muitos focos de infecção dentária, né? A sua repercussão vai repercutir em toda a saúde, bem como em óbitos, né? Óbitos relacionados à pneumonia, né? A pneumonia aspirativa, muitas vezes por falta de condições bucais favoráveis nesses pacientes, né? Então a higienização bucal é primordial para quem sofre com esse problema de Alzheimer. Os pacientes idosos dependentes em domicílios, casas de repouso, hospitais e na terapia intensiva merece ali uma atenção especial, né? Atenção intensiva e permanente, né? Tratamentos complexos, demorados, que devem ser evitados nesta fase. Aqueles tratamentos bem complexos, bem demorados, bem burocráticos, devem ser evitados nessa fase, né? Fazer a coisa melhor, coisa mais rápida, né? Certo? Deve ser evitado nessa fase. Verifica-se que a maioria dos cuidados, né? Verifica-se que a maioria dos cuidadores não apresentam a capacidade, né? A capacitação
adequada para a realização de certos procedimentos. Não é nem a capacidade tem, mas é o preparo, ainda não foi preparado, né, para certos procedimentos referentes à manutenção da saúde desses pacientes. Então, a melhoria da qualidade de vida do paciente depende também desses cuidadores, né? Preservando sempre a integridade e proporcionando conforto e bem-estar para os mesmos. Então, são fases, né? São fases que a gente tem que ter muito cuidado nessas fases, na fase intermediária e nessa última fase, né? Que é a fase onde o paciente já está mais vulnerável, o paciente já se irrita, já é agressivo, que é a última fase, né? Última fase. Então são fases distintas e que a gente deve perceber, né? Que a gente deve perceber o que está acontecendo, porque muitas das vezes o diagnóstico, a pessoa não leva o velhinho no hospital para saber o que está acontecendo e acha que é apenas birras, né? Da fase que está vivendo. Papai tá teimoso, mamãe tá teimosa, desobediente, né? Tá que nem aquela música da aranha, né? Que os meninos cantam a música da aranha. Dona Aranha subiu pelas paredes e tal, né? E é teimosa e desobediente, né? Aí fica cantando essas musiquinhas pros velhinhos. Não adianta cantar essas musiquinhas, tem que levar no hospital para saber o que tá acontecendo com o velhinho, né? Para tratar bem. E afinal ele teve todo o cuidado contigo quando tu era menino, quando tu era menina, e aí ele cuidou de ti, agora tu não quer cuidar do velhinho? Tu te ajeita, seu ordinário. Vamos cuidar bem dos nossos velhinhos, cuidar bem dos nossos velhinhos que estão sofrendo com Alzheimer. Isto é fato, isto é fatos relevantes. Fatos relevantes.